Ok, então, muito bom dia para todas, todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula do Bhagavad Gita, né? Ou da Bhagavad Gita, né? Que acho que uma boa parte de vocês sabem, né? É uma das grandes escrituras da tradição védica, da tradição do yoga. Mas já faz muitos anos, né, que eu tenho esse desejo de começar um estudo em grupo, assim. Aí, felizmente, esse ano foi dado o passo, né? Então, um pouquinho a minha relação com essa escritura, né? Eu tive contato com esse livro pela primeira vez quando eu tinha 19 anos. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, né? Eu passei por um acidente que me rendeu aí, né? Uma hospitalização de uns 10 dias. E, e naquela época, né? Adolescente, caminhando para a juventude, com 19 anos. Esse acidente ele foi assim um divisor de águas na minha vida porque ele abriu muito essa minha perspectiva para uma coisa que eu já tinha latente dentro de mim, mas que aflorou nesse momento da minha vida, que foi a minha busca espiritual, né? Então, nessa ocasião, eu já era um estudante de psicologia, já tinha grande interesse por assuntos assim, né? Psicológicos, espirituais, existenciais. Mas quando a gente vê a morte mais de perto, né, com certeza isso toca numa outra dimensão, num outro lugar dentro de nós, né? E foi nesse momento, então, que eu realmente senti, né, que aflorou muito forte essa minha busca espiritual. E foi nessa época da minha vida, então, que caiu nas minhas mãos a Bhagavad Gita, essa escritura, né, esse texto. Eu lembro que realmente, assim, a minha primeira leitura, o meu primeiro contato foi, assim, de total deslumbramento, né? Eu senti realmente que ali eu estava tocando um lugar, uma dimensão aí, né? Da sabedoria espiritual da humanidade, que com certeza, né? Com certeza poderia guiar muitas coisas, né? Na minha vida. E desde então, eu vou só pedir para vocês deixarem os microfones fechados, tá? E desde então, eu venho estudando esse texto. Então, mais ou menos ali no ano 2000, 2001, eu comecei também as minhas primeiras formações dentro do yoga, né? Meus estudos com yoga. E ah, desde o início dos meus estudos com yoga, o estudo da Bhagavad Gita, né? Tive a chance de ouvir ensinamentos desse texto da boca de vários gurus, vários mestres, né? Ah, tive a chance de conviver muito de perto com vários deles, né? Inclusive porque nessa época a minha casa, né, eu morava num apartamento, aquela coisa de vida de estudante, né? Morava num apartamento e a minha casa ela acabou se tornando uma hospedaria de swamis, né? Então eu tive esse privilégio assim de hospedar em casa vários swamis que passavam aqui por Curitiba, né? E aí, assim, eu tive um contato muito próximo realmente com pessoas que têm, assim, um conhecimento muito grande desse texto, dessa tradição, né? E, então, fazem mais ou menos aí 25 anos, né, que eu venho estudando essa escritura e eu confesso para vocês, tá? Confesso mesmo, assim, de coração. Eu me sinto extremamente despreparado para ensinar essa escritura, né? Então eu peço para vocês assim muita compreensão, né, e tolerância comigo, porque vocês estão sendo minhas cobaias, né, nesse primeiro empreendimento aqui que eu estou fazendo de tentar ensinar esse texto numa aula em grupo. Alguns de vocês, algumas já estudam essa escritura individualmente, né? E por que que eu digo isso, né? Que eu me sinto despreparado para ensinar essa escritura? Porque quando a gente olha realmente para a profundidade espiritual dela,
não tem como, né, a gente não se sentir realmente mais insignificante do que uma formiga, né? Em termos do quanto a gente assimilou isso, né? O quanto a gente está conseguindo realmente aplicar isso na nossa vida, né? No entanto, como a gente aqui, né, já tem uma boa relação aí de anos, vocês confiam em mim, eu vou tentar transmitir um pouquinho, né, desse gosto, esse sabor da Bhagavad Gita para vocês, tentando despertar aí no coração de vocês esse mesmo interesse, né, esse mesmo encantamento que aflorou em mim há mais ou menos 25 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com esse livro, né? Muito bem, então para a gente começar esse estudo, hoje a gente vai, talvez hoje, nessas próximas duas aulas, a gente vai caminhar um pouquinho por alguns temas introdutórios, tá? A gente não vai direto para o texto ainda. Eu vou dar algumas noções básicas introdutórias para vocês compreenderem, né, a- o cenário em torno desse texto, dessa escritura, para daí então depois a gente poder, ah, com mais. Deixa eu só fechar aqui microfones. Para depois a gente compreender, né, enfim, a gente seguir com mais motivação aí pro estudo do texto em si, né? Então, eu preparei aqui alguns slides para a gente começar. Vou compartilhar com você. Então, aqui. Então, esse é um desenho muito bonitinho, né, que eu encontrei na internet, né? Ele é um dos desenhos mais. Uma boa parte das capas desse livro, da Bhagavad Gita, vocês vão ver que tem esse cenário aqui, esse desenho, né? De uma carruagem, onde a gente tem Krishna como sendo esse grande mestre, né? Esse personagem que está aqui, ele é azulzinho, né? Inclusive a palavra Krishna quer dizer negro ou escuro, né? Então, vocês vejam assim que, de uma vez por todas, né? A tradição védica, ela não é racista, né? Porque para os indianos, Deus é um negão, né? Então, Krishna é a própria palavra Krishna, né? Quer dizer escuro, negro. E ao lado de Krishna aqui, nessa carruagem, a gente tem o Arjuna, que é o grande discípulo, tá? Toda a Bhagavad Gita é uma história, uma conversa de ensinamentos entre Krishna, o mestre, e Arjuna, o discípulo, tá? Essa é uma das coisas bonitas dessa escritura, diferente, por exemplo, do Yoga Sutra, que é um texto com o qual vocês estão mais acostumados, né? Os sutras, eles geralmente são bem filosóficos e técnicos, não muito poéticos, né? Já a Bhagavad Gita, ela, por ser uma conversa, um diálogo, né? E como vocês vão ver mais à frente, eu vou explicar para vocês, esse diálogo ele acontece dentro de um contexto muito dramático, muito difícil realmente, né? Então ele é carregado assim de uma tônica mais emocional, né? Então ele é um texto que tem assim uma lírica, uma poesia e em muitos momentos ele nos emociona mesmo,
né? É um texto que ele tem essa função de nos emocionar, né? Então, essa imagem, ela representa aqui, né, esse momento em que o Arjuna, o discípulo, ele coloca as mãos assim, ó, em direção a Krishna, né? Que é um momento onde, diante de todo o drama que ele estava vivendo, diante de toda a crise existencial e o desolamento mesmo que ele estava passando, ele então pede para Krishna que Krishna seja o seu mestre, o seu guia, né? E que lhe dê instruções. Então, essa imagem é uma imagem bem emblemática, tá? Para a gente começar aqui. Depois, a própria palavra, né? Vejam que o nome do texto que a gente vai estudar é Bhagavad Gita. E a tradução que eu coloquei aqui para vocês é a canção do Supremo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Ver como é que passa o slide. Espera aí. E me perdi aqui. Ah, tá aqui. Ok. Então, o significado do nome Bhagavad Gita, tá? A palavrinha Gita, tá? Ela aparece em várias obras indianas, especialmente obras de poetas, tá? Os poetas indianos escrevem muitas obras que têm esse título, Gita. Eu vou pedir só para quando vocês entrarem fecharem os microfones, gente, lembrem disso. Então, Gita é uma palavrinha em sânscrito que quer dizer canção, tá? Literalmente é canção, mas a gente entende também como sendo a fala, o ensinamento, a instrução. Vocês talvez vão lembrar, né, que a gente tem um artista brasileiro muito famoso que escreveu uma canção e deu o nome dessa canção de Gita. Alguém sabe quem é esse artista? Raul Seixas. É o Raul Seixas, muito bem. Acho que todo mundo aqui conhece o Raul Seixas, menos a Justina, porque ela é polonesa e ela não conhece a história do Raul Seixas. Depois a Justina tem que ouvir essa canção, tá? Então, Raul Seixas foi aí um artista brasileiro, né? Um músico que teve contato com essa escritura ao longo da sua vida e ele escreveu uma das suas canções mais famosas, né? Que se chama Gita, em homenagem e dedicação a Bhagavad Gita. Tá? Para quem conhece essa escritura, vai perceber a semelhança de muitos trechos da letra dessa canção, tá? Então, aqui vai uma primeira tarefinha para vocês no nosso curso de Bhagavad Gita. Assistam o videoclipe do Raul Seixas, da música Gita, e prestem atenção na letra, tá? Prestem atenção também nas imagens que ele coloca nesse clipe. Em alguns momentos, ele passa as próprias imagens de Krishna nesse clipe, né? Então, um aspecto cultural aí, né? E depois, então, da palavra Gita, né, que significa canção, a gente tem a palavra Bhagavat, que quer dizer o Senhor, o Supremo, né? Bhagavat é uma palavrinha que ela se divide, né, em duas, tá? A gente tem aqui a palavra Bhaga, que quer dizer assim, opulência, né? Plenitude, e Vat, que quer dizer aquele que possui, né? Aquele que tem. Então, Bhagavat quer dizer aquele que possui toda a opulência, toda a plenitude, né? E esse é um título honorífico, tá? O que que é um título honorífico, né? É geralmente um termo que a gente usa para se referir a algo que a gente considera nobre, grandioso, né? Então, essa palavra Bhagavat ou Bhagavan, na cultura védica, é o título honorífico usado para se referir a Deus, né? Senhor Supremo, a verdade absoluta, né? Esse termo verdade absoluta é muito utilizado também. E eu coloquei aqui para vocês,
tá bem, sem entrar muito ainda nos detalhes, né? Mas ah, na cultura védica existem basicamente três principais termos usados para se referir a Deus, né? Um deles é Brahman. Então vejam que eu coloquei aqui, ó, a palavrinha Brahman, que é uma palavra que se refere a Deus enquanto uma presença, né, universal, né, uma onipresença, uma ah, seria assim o Espírito de Deus que se faz presente em todas as coisas. A raiz da palavra Brahman, que é Br, quer dizer justamente isso, aquilo que se expande infinitamente, aquilo que se espalha ilimitadamente. É uma das palavrinhas para se referir a Deus. A outra palavra muito utilizada é Paramatma, tá? Vejam aqui nesse outro parênteses, Paramatma. Paramatma geralmente é utilizado pelos yogis para se referir à presença de Deus no coração de cada ser vivo, né? Então, a cultura yogi é uma cultura que tem muito essa característica de buscar uma conexão com Deus através da introspecção, né? Através da interiorização. Então, os yogis, eles encontram, né, essa presença de Deus, essa presença divina dentro dos seus próprios corações. E é essa presença chamada de Paramatma. E, por sua vez, a terceira palavra, o terceiro termo para indicar Deus é a palavrinha Bhagavan, tá? Que dá o nome aqui da escritura, Bhagavad Gita. Então, Bhagavan, aí é a ideia de Deus se manifestando de uma forma pessoal, né? Como é o que acontece ali nessa história entre Krishna e Arjuna, né? Então, Krishna é considerado uma manifestação de Deus numa forma pessoal, né? Ele aparenta ser um humano, né? Assim como existe também, né, na tradição cristã, essa visão de Jesus, né, como também um Deus homem, né? Uma assim um misterioso, né? Uma misteriosa combinação entre uma divindade, Deus, né? E uma humanidade, né? Uma apresentação numa forma humana. Então, Bhagavan é a palavra que indica essa ideia de Deus no seu aspecto pessoal, que é, então, portanto, um título adequado aqui para Krishna, o grande mestre da Bhagavad Gita. Ok? Então, o que que acontece? Tá? A Bhagavad Gita, essa escritura, ela, na verdade, é um capítulo de uma escritura muito maior, chamada Mahabharata, tá? Mahabharata. Então, eu coloquei o nome aqui em cima, ó. Esse Mahabharata, ele é. Eu não estou falando isso para vocês porque eu sou fã da Bhagavad Gita e do Mahabharata, tá? Isso qualquer pessoa das letras pode confirmar. O Mahabharata é o maior épico, a maior epopeia já escrita na humanidade, tá? Para vocês terem ideia, esse texto do Mahabharata, ele é 5 vezes maior do que a Ilíada e a Odisseia e 3 vezes maior do que a Bíblia, tá? Então, é um texto, assim, excepcional, né? Uma obra, assim, fantástica da literatura mundial, né? E o que que significa Mahabharata? A palavrinha Maha quer dizer justamente grande, né?
E a palavra Bharata é o nome dado para o reino, né, da Índia antiga, tá? Como vocês talvez já tenham imaginado, né? A Índia não se chama Índia em sânscrito, tá? Ninguém lá considera esse nome como sendo o nome original realmente da terra, da nação, né, indiana. O nome original em sânscrito é Bharata, né? Nós, ocidentais, é que chamamos a Índia de Índia, né? E isso devido ao fato de que havia lá o rio, né? Indo, que na verdade tinha um outro nome, mas os ocidentais acabaram batizando, né, esse rio de Indo, e aí depois chamaram a civilização indiana de Índia, né? Indianos. Porém, o nome oficial, tá, dessa civilização, desse reino antigo, né, é Bharata, porque remonta a um grande rei, tá, um grande patriarca aí da história da antiguidade da Índia. Portanto, esse poema épico foi chamado de Mahabharata, que a gente poderia traduzir como então a Grande Índia, ok? Esse texto, ele é composto de 110, deixa eu olhar aqui, 110 mil versos, tá? 110 mil versos, divididos em 100 capítulos. E a Bhagavad Gita é o capítulo 63 desse grande épico, tá? E, claro, né, gente, ela é considerada o capítulo mais importante, né? É o capítulo, assim, que dá o clímax, né, de toda a obra do Mahabharata. Porque ali, na Bhagavad Gita, todo o ensinamento espiritual dos Vedas é apresentado nessa conversa entre Krishna e Arjuna, tá? Todo o resumo dos Vedas está ali. Por isso, o Bhagavad Gita é também chamado de o quinto Veda, tá? Talvez uma parte de vocês saibam e outra não, mas as escrituras mais antigas dessa civilização da Índia são chamadas de Vedas. E esses Vedas foram divididos em quatro: Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda e Ajur Veda. Esses quatro Vedas são muito, muito antigos, tá? Existe, assim, enormes controvérsias entre os historiadores sobre a origem desses Vedas, tá? Porque eles remontam, assim, a 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. E para os indianos é mais antigo ainda, porque os indianos consideram que todos esses ensinamentos eram transmitidos de forma oral, antes ainda de terem sido escritos. Então, esses Vedas são muito antigos, né? Porém, a Bhagavad Gita, ela é considerada o quinto Veda, né? E ela é o resumo do ensinamento de todos os Vedas, ok? E essa escritura ela foi escrita por um grande mestre que, dentro da visão dos indianos, né, ele também é considerado um avatar, uma encarnação de Deus. Esse mestre é chamado de Vyasa, né? Vejam aqui embaixo, Vyasa Deva, né? Deva é uma palavra em sânscrito que indica assim uma divindade, né? Então, Vyasa é o grande autor, né? Ele foi quem redigiu os quatro Vedas, tá? Ele compilou os textos védicos na forma escrita e depois ele escreveu o Mahabharata, que é essa história, né, de toda a Índia antiga,
e colocou ali no meio do Mahabharata a Bhagavad Gita, essa conversa entre Krishna e Arjuna que tem aí o resumo de todos os Vedas. Então esse Vyasa, ele é considerado assim o grande detentor aí, né, dos ensinamentos védicos, né? Ele é o grande autor, né, dos textos védicos. Ok? A gente vai mais nesse slide aqui. Depois eu vou abrir o espaço para quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Como eu disse para vocês, essas aulas vão ser breves. Então, a gente vai ter mais ou menos aí uns 40 minutos de encontro. Depois vocês vão aí para o dia, né? Então, um pouquinho sobre essa questão histórica, né? Que eu estava falando já. Para os historiadores, não há uma conclusão sobre quando o Mahabharata e a Bhagavad Gita foram escritos, né? Não se chega a essa conclusão, tá? A datação ela é imprecisa e controversa, né? Como eu disse para vocês, dentro da cultura védica, o registro escrito de um ensinamento não representa o início daquele ensinamento. Geralmente, quando o ensinamento ele passa para um registro escrito, significa que aquilo já foi muito batido por longo tempo dentro da tradição oral. O que é a tradição oral? É os ensinamentos sendo transmitidos de professor para aluno, dentro de um contato direto, pessoal, né? Hoje em dia, na nossa cultura, como a gente tem muito essa disponibilidade das informações, a gente, quando pensa em aprender algo, a gente logo pensa assim: vou comprar o livro, né? Hoje ainda, menos ainda, né? Nem é comprar o livro, vou googar, né? Vou digitar no Google. Eu vou recorrer ao chat GPT, ou agora aquele melhor ainda, né? Dos chineses, eu esqueci o nome, né? DeepSeek, né? Hoje em dia, nossa mente é assim, né? A gente quer uma informação, rapidamente aquilo se apresenta na forma de um texto na nossa frente. E a gente, com isso, criou muito essa ideia de que a gente vai aprender as coisas dessa maneira, assim, né? Só lendo, buscando essas informações, assim, de uma maneira impessoal, né? Porém, toda a tradição de ensinamento espiritual, tá? Não só védica, eu diria assim, de toda a humanidade, ela só se dá através de um contato pessoal e direto entre pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo propaganda de mim aqui não, tá? Mas o chat GPT, o DeepSeek, não vai ter como ser o guia espiritual de vocês para aprender a Bhagavad Gita, né? Porque uma boa parte desse aprendizado, ele requer também uma vivência, uma aplicação prática, né? E eu acredito que é isso que vocês estão buscando, inclusive, né? Não só uma coisa teórica aqui, mas algo que possa realmente ser incorporado na vida prática, na vida espiritual de vocês, né? Então, lá atrás, esses ensinamentos eram transmitidos de forma oral, tá? Antes de terem sido escritos. Por isso, a gente não tem como considerar, mesmo que os historiadores, os arqueólogos chegassem à conclusão, o livro foi escrito tal dia, tá aqui, ó, o pergaminho, né? A gente constatou a data é essa. Isso não significa que esse ensinamento começou ali, tá? Provavelmente ele já era muito mais antigo. Aí eu vou dar agora só mais uma informação para vocês, que essa realmente ela é desconcertante para nossa visão de tempo. Vocês sabem, né, mas talvez não tenham noção assim do alcance
do quanto a nossa visão de tempo ela é condicionada pela nossa cultura atual. Há mais ou menos aí menos de 2 séculos, a gente vive um predomínio de uma teoria, uma ideia, que é o evolucionismo, né? E quando a gente pensa, então, em estudar alguma coisa antiga, estudar algo que está aí, né, lá no passado remoto, nossa cabeça já começa a maquinar com as referências que a gente tem dessa teoria evolucionista, né? A gente já começa a pensar assim, bom, lá há milhares de anos, eram os homens da caverna. Eles não sabiam quase nada, eles eram quase como macacos. Aí eles começaram a raspar uma pedra na outra e de repente descobriu o fogo, né? Depois, com o tempo, eles começaram a ver como que derretia os minérios e começava a fundir ali metais. E aí a gente tem toda uma narrativa de uma evolução, né? Do macaco até chegar no homem. E diante de toda essa narrativa, nós arrogantemente nos consideramos, né? A cereja do bolo da evolução, né? Nós aqui somos os mais evoluídos. Tanto que é muito comum, né, quando a gente ensina esse tipo de conhecimento antigo, as pessoas se impressionam. Nossa, naquela época eles já sabiam disso, né? Sem se dar conta da nossa soberba, né, de estar considerando que certamente, porque era lá no passado, eles eram mais burros do que nós. Eles sabiam menos coisas do que nós, né? Nós somos mais inteligentes porque nós somos o produto da evolução, né? Toda essa visão evolucionista, tá? Ela não se encaixa com a visão de tempo dos Vedas, tá? Os Vedas não acreditam nisso. Os Vedas acreditam numa outra visão de tempo, numa outra visão de história, que se divide por 4 eras e a sucessão cíclica dessas eras, tá? Na visão védica, o tempo ele não é cronológico. Não existe o início do universo e não existe o fim do universo. Existe uma continuidade eterna e cíclica. Mas eu vou parar por aqui e essa explicação sobre o tempo cíclico e as eras a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Tudo bem, gente. Temos aí uns 5 minutinhos. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá? É, não é porque a gente está aqui no online que vocês precisam ficar quietos aí com o microfone desligado agora. Se fosse aula presencial, já estava todo mundo falando. Na aula presencial nem me deixam falar, de tanto que pergunto. Mara, pode falar. São muitas dúvidas, porque não se sabe nada, no meu caso. Eu não... Uhum, E que coisa maravilhosa esse tempo que não tem começo nem fim. É tão bom não ter algo que termine. É muito importante para se ter uma visão mais que tenha que aprender, que uhum. tenha que buscar. E eu fiquei muito feliz de escutá-lo, Está travando um pouquinho, né? mas sobrevoadas. Mas a minha pergunta eu nem teria como fazer, porque teria que ser assim, em Atenas, né, com que eles ficavam sentadinhos na praça conversando para a gente poder assim ir degustando. Eu não conheço a cultura, eu sempre admirei, mas não entendia e não buscava. E é a primeira vez. Então, assim, muito importante e muito obrigada. Vou iniciar agora. Tá Não tem legal. como perguntar sem saber nada. Uhum. É muita coisa. É, mas agradeço seu comentário e a tua demonstração de interesse por conhecer, tá? Seja bem-vindo. Obrigada. Eu acho engraçado que eu vejo essa parte como tempo ciclo, como copo meio vazio, sabe?
de que ao mesmo tempo parece ser legal, né, que as coisas não acabam, mas a gente pode evoluir também, né? Isso que às vezes me assusta um pouco assim. Que realmente a gente acha que assim, sempre os tempos vão ser sempre melhores, mas aí a gente vê assim, olhando o banco com cuidado, você vê que não é bem assim, né? Então, isso que me veio à cabeça, né, quando você falou dos tempos cíclicos, né, que a gente tinha, por exemplo, uma mentalidade depois da Segunda Guerra, né, que foi caminhando para um lugar e agora está indo para um lugar diferente, né, de Sim, que, né, então a gente vê, se você olhar com cuidado, você vê que está indo para um lugar bem diferente, assim, né, aos poucos, né, mas com firmeza. sim. Então, para mim é um pouco assustador, assim, sabe? Então me lembra assim um pouco de como a gente tem que aproveitar o nosso tempo, né, enquanto a gente está num bom tempo, né, para estudar, né. Então, isso que me vem à cabeça. Muito bom. É verdade. Eu entendo assim que dentro dessa soberba da gente achar que tudo está só evoluindo, sempre evoluindo e nós somos sempre melhores, né? A gente pode acabar assim caindo, né, num descuido. E quando a gente vê a nossa cultura, ela está realmente entrando em processos decadentes, né? Por um descuido, às vezes, por uma falta realmente de responsabilidade, comprometimento nosso, né, com a nossa cultura. Ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Dionísia? Me ocorreu agora assim, é possível, se a gente pensar que ele está sempre, é um contínuo, é possível pensar que tem seres novos, recém, digamos assim, recém-criados, recém-saídos, e que estejam atuando junto com seres que têm, como é que eu vou explicar isso? Porque, na verdade, eles sempre existiram, mas talvez estejam experienciando há menos tempo. É uma Não sei boa se você conseguiu questão. entender a Sim, minha sim, dúvida. sim, claro. Vamos dizer assim, a vida é uma escola, né? Aí tem gente chegando para a primeira série, tem gente que está na segunda série, gente que está na terceira. Tem um pessoal aí que está quase se formando, né? Sim, a visão de mundo védica é essa, tá? Agora, há uma coisa muito importante. É responsabilidade dos que estão nas séries mais avançadas, cuidar, né, e dar a instrução adequada para os que estão chegando. Quando É ele falou em responsabilidade de evoluir, quem eu tem fiquei, mais consciência cuidar daquele que tem menos. é, Aí isso é uma lei da vida, né? interessante. É a mesma coisa que a gente faz com os filhos, com as crianças, né? É nossa responsabilidade instruir essas pessoas. Então, na cultura védica existe essa visão, né, de que os professores, os mestres, os gurus, eles jamais devem cair numa arrogância de achar, ah, eu já sei, e aí tem essas pessoas aqui que não entendem nada e estão fazendo aí, tocando fogo no mundo, né? Não, é responsabilidade. Quem tem mais consciência, cuidar daquele que precisa desenvolver essa consciência. Então, E é Marcos, importante aí, para a gente entender esse processo. sendo cíclico, é possível que esses seres, eles venham nessa situação, assim, com aparentemente com menos conhecimento, para dar a oportunidade daqueles que acham que têm mais conhecimento poderem exercer esse conhecimento, isso é válido pensar assim também, porque de repente eles não são necessariamente seres não evoluídos, mas eles estão nessa condição exatamente para dar oportunidade àqueles que se acham evoluídos de praticarem a sua alta evolução. Foi uma coisa que me ocorreu agora. Com o devido cuidado, tá? De que isso não se torne uma arrogância. É muito comum no mundo, né? Às vezes, assim, as pessoas que se encaminham para lugares, assim, de serem professores ou terapeutas, o que quer, né? Elas acabam, às vezes, caindo numa arrogância de achar realmente que sabe mais. E, na verdade, elas estão ali simplesmente a serviço, né? Existe um conceito que a gente vai estudar, isso está bem presente no terceiro capítulo da Bhagavad Gita, que é o conceito de yajna, que é a ideia basicamente de que tudo o que existe
E todos os seres que existem para servir uns aos outros. E nesse conceito não existe margem, não existe espaço para nenhum tipo de arrogância hierárquica do tipo, eu sou professor, eu sei, e aqui está esse pobre ignorante na minha frente, né? Não tem isso, né? De forma Legal. alguma. Vamos Então, a gente aguardar tem que os ter muito estudos. cuidado com isso, né? Essa ideia, assim, de seres mais evoluídos, menos evoluídos. Há que se ter muito cuidado com isso. Tá? Na verdade, todos os seres estão aqui compartilhando, né, de uma teia de interdependência, onde todos estão cumprindo um certo papel, servindo uns aos outros. Obrigada. Ok, gente. E Marcos, dá tempo para fazer só uma pergunta? Só mais uma. Em relação a essa visão, né, que a gente tem da evolucionista, que vem junto, carregada ali com o Darwin, né? A Uhum. gente meio que traz essa visão. Na visão védica, contextualizando isso com a história mesmo, e com provações de história, né? Pensando na história mesmo. Eles entendem que essa visão, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente acabou aprendendo aqui no Ocidente, mas isso é uma, como é que eu vou te dizer? Isso é uma forma de ver ou tem uma comprovação histórica, entende? De como que foi evoluindo ou não foi evoluindo as pessoas, entende? Os seres humanos. Que nem a história do Homem das Cavernas e tudo, porque as pessoas trazem isso como uma comprovação científica. Existiu assim, existiu assado, mas é sempre tão antigo. Eu sempre fico olhando para isso e me questionando, sabe? Por isso que eu estou perguntando. Sim. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta em relação ao que os indianos ou os hindus acreditam sobre a teoria da evolução. É isso, mais ou menos? Eu Então, acho que sim. É isso. é. A maior parte dos que realmente seguem mais à risca, assim, esse conhecimento védico, não acreditam na teoria da evolução. Não acreditam, né? Uhum, E aí, se vocês quiserem até uma... Aí eu vou me colocar aqui também, né? A minha crença pessoal é que eu também não acredito. uhum, Tá? uhum. Eu sei que existem muitos estudos sérios, eu sei que existe uma busca assim mesmo, né, de tentar assim encontrar comprovações para essa teoria, mas assim a minha opinião pessoal é que daqui a alguns séculos isso vai estar totalmente revisto, assim, né? Que alguns séculos o quê? Oi? Que alguns séculos o quê? Isso vai ser revisto, isso vai estar Ah, tá. ultrapassado, a gente vai entrar num outro zeitgeist, numa outra visão de mundo. Uhum, uhum, Essa é a minha opinião pessoal, tá? Não se assu- não e entendam, gente, eu não sou anticientífico, tá? Eu não sou nenhum negacionista, nem nada. Mas a minha visão sobre a teoria da evolução é essa. uhum, E assim, só respondendo a tua pergunta, a maior parte das pessoas que seguem ali os Vedas realmente não acreditam nessa visão, tá? uhum. Não, Porque, que legal, dá até um alívio. Marcos, eu sei que era a última pergunta, mas só complementando, essa teoria da evolução, só para a gente entender, evolucionista, ela não tem mais a ver com a parte física, porque os Vedas e todos esses conhecimentos, eles são muito mais espirituais e de formação de uma coisa mais interna, e é uma evolução diferente que pode não só estar aqui no planeta Terra, como em tudo da existência divina. Então, não tem essa diferença entre o evolucionismo, falando da parte física, animal, até Darwin falava muito da evolução animal, do físico, e uhum, diferente do filosófico, né? uhum. Eu pensei isso agora. Sim. Sim, é algo que pode também ser refletido, né? Porque existem realmente duas aplicações, vamos dizer assim, de uma visão de evolução, né? A evolução dos corpos, da matéria, vamos dizer assim, né? E se a gente acredita que existe aí uma outra instância, que é uma instância espiritual, que está ali dialetando, né? Com essa energia material, há de existir talvez uma evolução também dessa energia espiritual e tudo, mas aí eu não vou entrar em detalhes nisso agora, depois a gente vai explorando mais esse assunto nas próximas aulas.
tá bom? Então é isso, gente. Já começamos com polêmicas aqui, né? Então a gente vai encerrar a aula de hoje, né? Na quarta-feira que vem, seguimos aí com a próxima aula, tá bom? Abraço. Abraço, obrigado pela participação de Tá. vocês. Obrigado, Bom Mara. Dia, dia. boa semana. Bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.